Capítulo 6. A chave de portal. Harry teve a sensação de que acabara de se deitar para dormir no quarto de Rony quando foi acordado pela Sra. Weasley. Hora de levantar, Harry, querido, sussurrou ela, se afastando para acordar Rony. Harry tateou à procura dos óculos, colocou-os e se sentou. Ainda estava escuro lá fora. Rony resmungou alguma coisa quando a mãe o acordou. Aos pés do seu colchão, Harry viu duas formas grandes e desgrenhadas emergindo de um emaranhado de cobertas. Já está na hora? Exclamou Fred, tonto de sono. Os garotos se vestiram em silêncio, demasiado sonolentos para falar. Depois, bocejando e se espreguiçando, os quatro desceram as escadas rumo à cozinha. A Sra. Weasley estava mexendo o conteúdo de um grande tacho em cima do fogão, enquanto o Sr. Weasley, sentado à mesa, verificava um maço de grandes bilhetes de entrada em pergaminho. Ergueu os olhos quando os garotos chegaram e abriu os braços para eles poderem ver melhor suas roupas. Vestia algo que parecia uma suéter de golfe e jeans muito velha, ligeiramente grandes para ele, seguras por um grosso cinto de couro. Que é que vocês acham? Perguntou ansioso. Temos que ir incógnitos. Estou parecendo um trouxa, Harry. Está, aprovou Harry sorrindo. Muito bom. Onde estão Gui, Carlinhos e Percy? Perguntou Jorge, incapaz de reprimir um enorme bocejo. Ora, eles vão aparatar, certo? Disse a Sra. Weasley, carregando um panelão para cima da mesa e começando a servir o mingau de aveia nos pratos fundos. Logo, eles podem dormir mais um pouco. Harry sabia que aparatar era muito difícil. Significava desaparecer de um lugar e reaparecer quase instantaneamente em outro. Então eles ainda estão na cama? Concluiu Fred, mal-humorado, puxando um prato de mingau para perto. Por que não podemos aparatar também? Porque ainda são menores e ainda não prestaram o exame, respondeu a Sra. Weasley. E onde foi que se meteram essas meninas? Ela saiu apressada da cozinha e todos a ouviram subir as escadas. A pessoa tem que prestar um exame para poder aparatar? Perguntou Harry. Ah, tem, respondeu o Sr. Weasley, guardando as entradas cuidadosamente no bolso traseiro da jeans. O Departamento de Transportes Mágicos teve que multar umas pessoas ainda outro dia por aparatarem sem licença. Não é fácil aparatar, e quando não se faz corretamente, pode acarretar complicações desagradáveis. Esses dois de que estou falando se racharam ao meio. Todos ao redor da mesa fizeram uma careta, menos Harry. Racharam? Admirou-se Harry. Deixaram metade do corpo para trás, explicou o Sr. Weasley, agora acrescentando várias colheradas de caramelo ao mingau. E, é claro, ficaram entalados. Não conseguiram avançar nem retroceder. Tiveram que esperar pelo esquadrão de reversão de feitiços acidentais para resolver o problema. E vou dizer mais. Foi preciso preencher uma enorme papelada por causa dos trouxas que encontraram as partes do corpo que eles deixaram para trás. Harry teve uma súbita visão de um par de pernas e um olho abandonados na calçada da Rua dos Alfeneiros. E eles ficaram ok? Perguntou o garoto, assustado. Ah, claro, respondeu o Sr. Weasley factualmente. Mas receberam uma multa pesada e acho que não vão tentar fazer isso outra vez quando estiverem com pressa. Não se brinca com aparatação. Há muitos bruxos adultos que nem experimentam. Preferem vassouras, mais lentas, porém mais seguras. Mas Gui, Carlinhos e Percy todos sabem aparatar? Carlinhos teve que prestar exame 2 vezes, disse Fred, sorrindo. Levou bomba na primeira vez. Aparatou a 80 quilômetros do ponto que queriam, bem em cima de uma pobre velhinha que estava fazendo compras, lembram? Foi, mas ele passou da segunda vez, disse a Sra. Weasley, voltando à cozinha em meio a gostosas risadas. Percy só passou há 2 semanas, disse Jorge. Desde esse dia tem aparatado todas as manhãs aqui embaixo para provar que sabe. Ouviram-se passos no corredor e Hermione e Gina entraram na cozinha, as duas pálidas e cheias de preguiça. Por que é que temos que levantar tão cedo? Perguntou Gina, esfregando os olhos e se sentando à mesa. Temos que andar um bom pedaço, respondeu o Sr. Weasley. Andar? Espantou-se Harry. O quê? Vamos a pé para a Copa Mundial? Não, a Copa vai ser a quilômetros daqui, disse o Sr. Weasley, sorrindo. Só precisamos andar um pedacinho. É que é muito difícil um grande número de bruxos se reunir sem chamar a atenção dos trouxas.
Temos que tomar muito cuidado com o modo de viajar até em tempos normais. E numa ocasião grandiosa, como a Copa Mundial de Quadribol... Jorge! Chamou a senhora Weasley rispidamente e todos se assustaram. Que? Perguntou Jorge num tom de inocência que não enganou ninguém. Que é isso no seu bolso? Nada. Não minta para mim. A senhora Weasley apontou a varinha para o bolso de Jorge e disse: Átio! Vários objetos pequenos e vivamente coloridos dispararam para fora do bolso de Jorge. O garoto tentou segurá-los, mas não conseguiu, e eles foram parar direto na mão estendida da senhora Weasley. Mandamos vocês destruírem isso! Disse ela furiosa, mostrando indiscutíveis caramelos incha-língua. Mandamos vocês se desfazerem de todos! Esvaziem os bolsos, vamos, os dois! Foi uma cena desagradável. Os gêmeos evidentemente tinham tentado contrabandear o maior número possível de caramelos para fora da casa, e somente usando um feitiço convocatório a senhora Weasley conseguiu encontrar todos. Átio! 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 Gritava ela, e os caramelos voavam dos lugares mais improváveis, inclusive do forro da jaqueta de Jorge e das barras da jeans de Fred. Gastamos 6 meses para inventar esses caramelos! Gritou Fred para a mãe quando ela os jogou no lixo. Que bela maneira de gastar 6 meses! Guinchou a mãe. Não admira que não tivessem obtido mais nomes. No todo, o clima não estava muito simpático quando eles partiram. A senhora Weasley continuava enfurecida quando beijou o rosto do marido, mas não tanto quanto os gêmeos, que tinham posto as mochilas às costas e saído sem dizer uma palavra à mãe. Bom, divirtam-se, desejou a senhora Weasley. E se comportem! Gritou para os gêmeos que se afastavam, mas eles não se viraram nem responderam. Vou mandar Gui, Carlinhos e Percy por volta do meio-dia, avisou a senhora Weasley ao marido quando ele, Harry, Rony, Hermione e Gina começaram a atravessar o gramado escuro atrás de Fred e George. Fazia frio e a lua ainda estava no céu. Apenas um esverdeado claro no horizonte à direita deles denunciava que em breve amanheceria. Harry, que andara pensando nos milhares de bruxos que rumavam apressados para a Copa Mundial de Quadribol, acelerou o passo para caminhar com o Sr. Weasley. Então, como é que todo mundo chega lá sem os trouxas repararem? Perguntou ele. Foi um enorme problema de organização, suspirou o Sr. Weasley. O caso é que vêm uns 100 mil bruxos para a Copa Mundial, e é claro, não temos nenhum local mágico grande o bastante para acomodar todos. Há lugares em que os trouxas não conseguem penetrar, mas imagine tentar acomodar 100 mil bruxos no beco diagonal ou na plataforma 9,6. Então tivemos que encontrar uma charneca deserta que servisse e instalar o máximo de precauções antitrouxas possível. O ministério inteiro vem trabalhando nisso há meses. Primeiro, é claro, tivemos que escalonar as chegadas. Quem comprou entradas mais baratas teve que chegar 2 semanas antes. Um número limitado tem usado os transportes dos trouxas, mas não podemos ter gente demais entupindo os ônibus e trens deles. Lembre que temos bruxos chegando de todo o mundo. Alguns aparatam naturalmente, mas temos que escolher pontos seguros para eles aparecerem, bem longe dos trouxas. Acho que é uma floresta próxima que eles estão usando para aparatar. Para os que não querem aparatar, ou não podem, usamos os portais. São objetos para o transporte de bruxos de um lugar para outro em horas certas. Pode-se atender a grandes grupos de cada vez se for preciso. Foram instalados 200 portais em pontos estratégicos da Grã-Bretanha, e o mais próximo da nossa casa é no alto do morro Stouchad. Por isso é que estamos indo para lá. O Sr. Weasley apontou para uma grande massa escura que se erguia à frente, para além do povoado de Ottery St. Catchpole. Que tipo de objetos são esses portais? Perguntou Harry, curioso. Podem ser qualquer coisa, respondeu o Sr. Weasley. Coisas discretas, obviamente, para os trouxas não as pegarem e saírem brincando com elas. Coisas que eles simplesmente considerem lixo. O grupo caminhava pela vereda escura e úmida que levava ao povoado, o silêncio quebrado apenas pelo eco de seus passos. O céu foi clareando muito devagarinho quando eles atravessaram o povoado, o azul tinta se dissolvendo em azul escuro. As mãos e os pés de Harry estavam congelados. O Sr. Weasley não parava de consultar o relógio. Eles já estavam sem fôlego para conversar quando começaram a subir o morro Stouchad. Tropeçavam ocasionalmente em tocas de coelho escondidas, escorregavam em grossos tufos de grama escura. Cada vez que Harry inspirava, sentia o peito arder,
e suas pernas já começavam a se recusar a andar quando finalmente seus pés pisaram em terreno nivelado. Ufa! Ofegou o Sr. Weasley, tirando os óculos e secando-os na suéter. Bom, fizemos um bom tempo. Ainda temos 10 minutos. Hermione foi a última a aparecer na crista do morro, apertando uma cãibra do lado do corpo. Agora só precisamos da chave de portal, disse o Sr. Weasley, repondo os óculos e apurando a vista para esquadrinhar o terreno. Não deve ser grande, vamos. Eles se espalharam para procurá-la, e estavam nisso havia poucos minutos quando um grito cortou o ar parado. Aqui, Arthur! Aqui, filho! Achamos! 2 vultos altos surgiram recortados contra o céu estrelado, do outro lado do cume do morro. Amos! Exclamou o Sr. Weasley, encaminhando-se sorridente para o homem que gritara. Os garotos o acompanharam. O Sr. Weasley apertou as mãos de um bruxo de rosto corado, com uma barba castanha e curta, que segurava em uma das mãos uma bota velha de aparência mofada. Este é Amos Diggory, pessoal, apresentou o Sr. Weasley. Trabalha no Departamento para Regulamentação e Controle das Criaturas Mágicas. E acho que vocês conhecem o filho dele, Cedrico. Cedrico Diggory era um rapaz muito bonito, de uns 17 anos. Era capitão e apanhador do time de quadribol da Lufa-Lufa, em Hogwarts. Oi, disse Cedrico, olhando para os garotos. Todos retribuíram o oi, exceto Fred e George, que apenas acenaram com a cabeça. Eles nunca haviam perdoado Cedrico por derrotar o time da Grifinória no primeiro jogo de quadribol do ano anterior. Uma longa caminhada, Arthur? Perguntou o pai de Cedrico. Não foi tão ruim assim, respondeu o Sr. Weasley. Moramos logo ali do outro lado do povoado. E você? Tivemos que nos levantar às 2, não foi, Ced? Confesso que vou ficar satisfeito quando ele passar no exame de aparatação, mas não estou me queixando. A Copa Mundial de Quadribol eu não a perderia nem por um saco de galeões, e é mais ou menos quanto custam as entradas. Mas pelo visto parece que me saiu barato. Amos Diggory mirou bem-humorado os 3 garotos Weasley, Harry, Hermione e Gina. São todos seus, Arthur? Ah, não, só os ruivos, esclareceu o Sr. Weasley, apontando os filhos. Esta é Hermione, amiga de Rony, e Harry, outro amigo pelas barbas de Merlin, exclamou Amos Diggory, arregalando os olhos. Harry? Harry Potter? É, respondeu o garoto. Harry estava habituado às pessoas o olharem curiosas quando o conheciam, habituado à corrida instantânea do olhar delas à cicatriz em forma de raio em sua testa, mas isto sempre o constrangia. Ced nos falou de você, naturalmente, disse Amos Diggory. Nos contou tudo sobre a partida que jogaram com vocês no ano passado. Eu disse a ele, Ced, isto vai ser uma história para contar aos seus netos. Ah, vai! Você derrotou Harry Potter! Harry não conseguiu pensar em nenhuma resposta a esse comentário, por isso ficou calado. Fred e George amarraram a cara outra vez. Cedrico pareceu ligeiramente encabulado. Harry caiu da vassoura, papai, murmurou ele. Contei a você, foi um acidente. É, mas você não caiu, não é mesmo? Rugiu Amos jovialmente, dando uma palmada nas costas do filho. Sempre modesto, nosso Ced, sempre cavalheiro. Mas venceu melhor, tenho certeza de que Harry diria o mesmo, não é? Um cai da vassoura, um continua montado. Não é preciso ser gênio para saber quem voa melhor. Deve estar quase na hora, disse o Sr. Weasley depressa, puxando o relógio do bolso mais uma vez. Você sabe se temos que esperar mais alguém, Amos? Não, os Lovegood já estão lá há uma semana e os Fawcett não conseguiram entradas, disse o Sr. Diggory. Não tem mais gente nossa na área, tem? Não que eu saiba. Falta 1 minuto. É melhor nos prepararmos. Ele olhou para Harry e Hermione. Vocês só precisam tocar na chave de portal. Só isso, basta um dedo. Com dificuldade, por causa das volumosas mochilas, os 9 se agruparam em torno da velha bota que Amos Diggory segurava. Todos ficaram parados ali num círculo fechado, sentindo a brisa gélida que varria o cume do morro. Ninguém falava. De repente, ocorreu a Harry como pareceria estranho se um trouxa subisse até ali naquele momento. 9 pessoas, 2 adultos, segurando uma bota velha de pano ao amanhecer, esperando. 3, murmurou o Sr. Weasley com o olho ainda no relógio. 2, 1. Aconteceu instantaneamente.
Harry teve a sensação de que um gancho dentro do seu umbigo fora irresistivelmente puxado para a frente. Seus pés deixaram o chão. Ele sentiu Rony e Hermione de cada lado, os ombros se tocando. Todos avançavam vertiginosamente em meio ao uivo do vento e ao rodopio de cores. Seu dedo indicador estava grudado na bota como se esta o atraísse magneticamente para a frente. E então, seus pés bateram no chão. Rony deu um encontrão nele e caiu. A chave de portal despencou no chão do lado da cabeça dele com um baque forte. Harry ergueu os olhos. O Sr. Weasley, o Sr. Diggory e Cedrico continuavam parados, embora com a aparência de terem sido varridos pelo vento. Os demais estavam caídos no chão. O 7-5 chegando no Morro Stoatchad, anunciou uma voz. Capítulo 7. Bagman e Crouch. Harry se desvencilhou de Rony e se levantou. Tinham chegado, pelo que parecia, a um trecho deserto de uma charneca imersa em névoa. Diante deles havia 2 bruxos cansados, com cara de rabugentos, um dos quais segurava um grande relógio de ouro e o outro um grosso rolo de pergaminho e uma pena. Ambos estavam vestidos como trouxas, embora sem muita habilidade. O homem do relógio usava um terno de tweed com botas de borracha até as coxas. O colega, um saiote escocês e um poncho. Bom dia, Basílio, cumprimentou o Sr. Weasley, apanhando a bota que os transportara e entregando-a ao bruxo de saiote, que a atirou em uma grande caixa de chaves de portal usadas a um lado. Harry viu entre elas um jornal velho, latas de bebidas vazias e uma bola de futebol furada. Olá, Arthur, disse Basílio em tom entediado. Não está de serviço, não é? Tem gente que se dá bem. Estivemos aqui a noite toda. É melhor você desimpedir o caminho. Temos um grande grupo chegando da Floresta Negra às 5h15. Espere um pouco, me deixe ver onde é que você vai ficar. Weasley... Ele consultou a lista no pergaminho. Há uns 400 metros para aquele lado. Primeiro acampamento que você encontrar. O gerente é o Sr. Roberts. Diggory, segundo acampamento. Pergunte pelo Sr. Payne. Obrigado, Basílio, disse o Sr. Weasley e fez sinal para todos o acompanharem. Eles saíram pela charneca deserta, incapazes de distinguir muita coisa através da névoa. Passados uns 20 minutos, avistaram uma casinha de pedra ao lado de um portão. Mais além, Harry pôde distinguir mal e mal as formas fantasmagóricas de centenas de barracas montadas na ondulação suave de um grande campo no rumo de uma floresta escura no horizonte. Eles se despediram dos Diggory e se aproximaram da casa. Havia um homem parado à porta contemplando as barracas. Harry soube, só de olhar, que aquele era o único trouxa legítimo numa área de muitos hectares. Quando o trouxa ouviu os passos do grupo, virou a cabeça para olhá-los. Dia! Cumprimentou o Sr. Weasley animado. Dia! Disse o trouxa. O senhor seria o Sr. Roberts? É, seria, respondeu o Sr. Roberts. E quem é o senhor? Weasley, 2 barracas reservadas há uns 2 dias. Certo, confirmou o Sr. Roberts, consultando uma lista pregada à porta. O lugar é lá perto da floresta. Só uma noite? Isso, respondeu o Sr. Weasley. O senhor vai pagar agora, então? Perguntou o Sr. Roberts. Ah, certo. É claro. O Sr. Weasley se afastou um pouco da casa e fez sinal a Harry para acompanhá-lo. Me ajude, Harry, murmurou, puxando do bolso um rolinho de dinheiro de trouxas e começando a separar as notas. Esta aqui é de 10? Ah, é? Vejo agora que tem um númerozinho. Então esta é de 5. De 20. Corrigiu o Harry, falando baixo, incomodamente consciente de que o Sr. Roberts estava tentando ouvir cada palavra que diziam. Ah, é mesmo. Não sei, esses pedacinhos de papel. É estrangeiro? Perguntou o Sr. Roberts quando o Sr. Weasley voltou com o dinheiro certo. Estrangeiro? Repetiu o bruxo, intrigado. O senhor não é o primeiro que se atrapalha com o dinheiro, disse o gerente, observando o Sr. Weasley atentamente. Tive 2 querendo me pagar com grandes moedas de ouro do tamanho de calotas de automóvel faz uns 10 minutos. Sério? Disse o Sr. Weasley, nervoso. O Sr. Roberts vasculhou uma lata à procura de troco. Nunca esteve tão cheio, disse ele de repente, voltando outra vez o olhar para o campo enevoado. Centenas de reservas. As pessoas em geral aparecem sem aviso. Verdade,
exclamou o Sr. Weasley, a mão estendida à espera do troco, mas o Sr. Roberts não lhe deu nenhum. É, Disse pensativo. gente de toda parte. Montes de estrangeiros. E não são só estrangeiros. Gente esquisita, sabe? Tem um sujeito andando por aí de saiote e poncho. E não devia? Perguntou o Sr. Weasley, ansioso. Parece que é uma espécie de... sei lá, uma espécie de convenção. Comentou o Sr. Roberts. Parece que todos se conhecem, como numa grande festa. Naquele momento, um bruxo de bermudão largo materializou-se do nada ao lado da porta da casa do Sr. Roberts. Obliviate! Disse ele bruscamente, apontando a varinha para o Sr. Roberts. Instantaneamente, os olhos do Sr. Roberts saíram de foco, suas sobrancelhas se desfranziram e um olhar de vaga despreocupação cobriu o seu rosto. Harry reconheceu os sintomas de alguém que acabara de ter a memória alterada. Um mapa do acampamento para o senhor. Disse o homem placidamente ao Sr. Weasley. E seu troco? Muito obrigado. O bruxo de bermudão acompanhou o grupo em direção ao portão do acampamento. Parecia exausto. A barba por fazer azulava seu queixo e havia olheiras roxas sob seus olhos. Uma vez longe do raio de audição do gerente, ele murmurou para o Sr. Weasley. Estou tendo um bocado de problemas com ele. Precisa de um feitiço da memória 10 vezes por dia para ficar feliz. E Ludo Bagman não está ajudando. Anda por aí falando em balaços e goles a plenos pulmões, sem a menor preocupação com a segurança anti-trouxa. Pombas, vou gostar quando isso terminar. Vejo você mais tarde, Arthur. E desaparatou. Pensei que o Sr. Bagman fosse chefe de jogos e esportes mágicos. Disse Gina, parecendo surpresa. Devia ter mais juízo e parar de falar de balaços perto de trouxas, não devia? Devia. Concordou o Sr. Weasley, sorrindo e passando com os garotos pelo portão do acampamento. Mas Ludo sempre foi um pouco... bem, displicente com a segurança. Mas não se poderia desejar um chefe mais entusiasta para o departamento de esportes. Ele jogou quadribol pela Inglaterra, sabem? E foi o melhor batedor do Wingboard Wasps que o time já teve. O grupo avançou lentamente pelo campo entre longas fileiras de barracas. A maioria parecia quase normal. Os donos tinham visivelmente tentado o possível para fazê-las parecer equipamento de trouxas, embora tivessem cometido alguns deslizes ao acrescentar chaminés ou cordões de sinetas ou cataventos. Porém, aqui e ali, havia uma barraca tão obviamente mágica que Harry não se surpreendia que o Sr. Roberts estivesse desconfiado. Lá para o meio do campo, havia uma extravagante produção de seda listrada como um palácio em miniatura, com vários pavões vivos amarrados à entrada. Um pouco adiante, eles passaram por uma barraca que tinha 3 andares e várias torrinhas. E mais além, havia uma outra com um jardim anexo, completo, com banho para passarinhos, relógio de sol e fonte. Sempre os mesmos, comentou o Sr. Weasley, sorrindo. Não conseguimos deixar de nos exibir quando nos reunimos. Ah, lá está, olhem. Aquela é a nossa. Tinham alcançado a orla da floresta no alto do campo, e ali havia uma área livre com um pequeno letreiro enfiado no chão em que se lia Weasley. Não podíamos ter ganhado um lugar melhor, exclamou o Sr. Weasley, feliz. O campo preparado para as partidas é logo do outro lado da floresta. Estamos o mais perto que poderíamos estar. Ele descarregou a mochila dos ombros. Certo, disse excitado. Rigorosamente falando, nada de magias, não quando estamos no mundo dos trouxas em tão grande número. Vamos armar estas barracas à mão. Não deve ser muito difícil. Os trouxas fazem isso o tempo todo. Tome, Harry, por onde você acha que devo começar? Harry nunca acampara na vida. Os Dursley nunca o haviam levado em férias, preferindo deixá-lo com a Sra. Fig, uma velha vizinha. No entanto, ele e Hermione descobriram como distribuir os paus e as estacas, e embora o Sr. Weasley atrapalhasse mais do que ajudasse, porque ficara excitadíssimo quando precisaram usar o martelo, eles finalmente conseguiram erguer 2 barracas modestas para 2 pessoas cada. Todos se afastaram para admirar a habilidade manual deles. Ninguém que visse aquelas barracas teria adivinhado que pertenciam a bruxos, pensou Harry, mas o problema era que quando Guy, Carlinhos e Percy chegassem, eles formariam um grupo de 10 pessoas. Hermione parecia ter identificado esse problema também. Lançou a Harry um olhar cômico quando o Sr. Weasley ficou de 4 e entrou na primeira barraca.
Vamos ficar meio apertados, comentou ele. mas acho que vai dar para nos espremermos. Venham dar uma olhada. Harry se abaixou, passou por baixo da aba de entrada e sentiu o queixo cair. Entrara em uma barraca que parecia um apartamento antigo de 3 quartos, completo, com banheiro e cozinha. E o que era curioso, estava mobiliado no mesmíssimo estilo que o da Sra. Fig. Havia capas de crochê nas poltronas sem par e um forte cheiro de gatos. Bom, não é para muito tempo, disse o Sr. Weasley, secando a careca com um lenço e espiando as 4 cama-beliches que havia no quarto. Pedi a barraca emprestada ao Perkins, lá do escritório. Ele não acampa muito atualmente, coitado, está com lumbago. O Sr. Weasley apanhou uma chaleira empoeirada e espiou dentro. Vamos precisar de água. Tem uma torneira assinalada no mapa que o trouxa nos deu, disse Rony, que seguira Harry para dentro da barraca e parecia completamente indiferente a essas extraordinárias proporções internas. Fica do outro lado do campo. Bom, então por que você, Harry e Hermione não vão apanhar um pouco de água? O bruxo entregou aos garotos a chaleira e 2 caçarolas. E nós vamos apanhar lenha para fazer uma fogueira. Mas temos um forno, lembrou Rony. Por que não podemos... Rony, segurança antitrouxa! Disse o Sr. Weasley, o rosto brilhando de expectativa. Quando os trouxas de verdade acampam, eles cozinham em fogueiras ao ar livre, já os vi fazendo isso. Depois de uma rápida visita à barraca das garotas, que era ligeiramente menor do que a deles, embora sem o cheiro de gato, Harry, Rony e Hermione atravessaram o acampamento levando as vasilhas. Agora, com o sol de fora e a névoa se dissipando, eles puderam ver a cidade de lona que se estendia para todas as direções. Caminharam lentamente entre as fileiras de barracas, espiando tudo com interesse. Harry estava começando a se indagar quantos bruxos e bruxas devia haver no mundo. Ele nunca pensara realmente nos bruxos de outros países. Seus companheiros de acampamento iam acordando aos poucos. Os primeiros a dar sinal de vida foram as famílias com crianças pequenas. Harry nunca vira bruxos tão pequenos antes. Um pirralhinho, que não tinha mais de 2 anos, estava agachado ao lado de fora de uma barraca em forma de pirâmide, empunhando uma varinha com a qual cutucava feliz um caramujo na grama, que ia ganhando lentamente o tamanho de um salame. Quando se emparelharam com ele, a mãe saiu correndo da barraca. Quantas vezes, Kevin? Não pode mexer na varinha do papai! Putz! Ela pisou no enorme caramujo, estourando-o. A bronca acompanhou os garotos pelo ar parado, se misturando aos gritos do garotinho. Você acabou, caramujo! Você acabou, caramujo! Um pouco mais adiante, eles viram 2 bruxinhas, pouco mais velhas do que Kevin, cavalgando vassouras de brinquedo que se elevavam o suficiente para os dedos dos pés das meninas rasparem a grama orvalhada. Um bruxo do ministério já as vira. Quando passou correndo por Harry, Rony e Hermione, murmurava agitado. Em plena luz do dia! Os pais devem estar cochilando, suponho. Aqui e ali, bruxos e bruxas adultos saíam das barracas e começavam a preparar o café da manhã. Alguns, lançando olhares furtivos para os lados, conjuravam fogueiras com as varinhas. Outros acendiam fósforos com ar de dúvida, como se tivessem certeza de que aquilo não ia funcionar. 3 bruxos africanos conversavam sentados, trajando longas vestes brancas, enquanto assavam uma carne que parecia coelho sobre uma fogueira púrpura berrante. Um grupo de bruxas americanas de meia-idade fofocava alegremente sob a bandeira estrelada que elas haviam estendido entre as barracas, na qual se lia Instituto das Bruxas de Salem. Harry captava fragmentos de conversas em línguas estranhas que saíam das barracas pelas quais passavam, e embora não conseguisse entender uma única palavra, o tom das vozes era de excitação. São os meus olhos ou tudo ficou verde? Perguntou Rony. Não eram os olhos de Rony. Os garotos tinham entrado em uma área em que as barracas estavam cobertas por uma camada de trevos, dando a impressão de que morrotes de formas estranhas haviam brotado da terra. Viam-se rostos sorridentes nas barracas com a aba da entrada erguida. Então, às costas, os garotos ouviram alguém gritar seus nomes. Harry, Rony, Hermione! Era Seamus Finnegan, um colega quartanista da Grifinória. Estava sentado diante de uma barraca coberta de trevos, em companhia de uma mulher de cabelos louro claros que só podia ser sua mãe, e com Dino Thomas, também da Grifinória. Gostaram da decoração?
Perguntou Simas sorrindo quando Harry, Ron e Hermione se aproximaram para cumprimentá-los. O ministério não está nada feliz. E por que não devíamos mostrar nossas cores? Perguntou a Sra. Finnegan. Vocês deviam ver o que os búlgaros penduraram nas barracas deles. Vocês vão torcer pela Irlanda, naturalmente. Acrescentou ela, fixando Harry, Ron e Hermione com insistência. Depois de terem tranquilizado a senhora de que realmente iam torcer pela Irlanda, os garotos seguiram caminho, embora Ron tivesse comentado. Como se a gente fosse dizer que não ia com aquela turma em volta da gente. O que será que os búlgaros penduraram nas barracas? Indagou Hermione. Vamos dar uma olhada, disse Harry, apontando para uma grande área de barracas mais adiante, onde a bandeira da Bulgária, vermelha, verde e branca, tremulava à brisa. As barracas não estavam enfeitadas com plantas, mas cada uma exibia o mesmo pôster. Um pôster com um rosto muito carrancudo com grossas sobrancelhas negras. A foto, é claro, se mexia, mas apenas para piscar os olhos e franzir a testa. Krum, disse Rony em voz baixa. Quê? Perguntou Hermione. Krum, Repetiu Rony. Victor Krum, o apanhador búlgaro. Ele parece bem rabugento. Comentou Hermione, olhando para os muitos Krums que piscavam e franziam a testa para eles. Bem rabugento? Rony olhou para o céu. Quem se importa com a cara dele? Ele é incrível. E é bem moço também, tem uns 18 anos por aí. É um gênio, espere até vê-lo hoje à noite. Já havia uma pequena fila à torneira do canto do acampamento. Harry e Rony entraram logo atrás de dois homens que discutiam acaloradamente. Um deles era um bruxo muito velho, que usava uma longa camisola florida. O outro era visivelmente um bruxo do ministério. Este segurava calças listradas e quase chorava de exasperação. Vista as calças, Arquibaldo, seja bonzinho. Você não pode andar por aí vestido assim. O trouxa no portão já está ficando desconfiado. Comprei isso numa loja de trouxas. Defendeu-se o velho bruxo, teimando. Os trouxas usam isso. Mulheres trouxas usam isso, Ark, não os homens. Eles usam isso aqui, disse o bruxo do ministério, mostrando as calças listradas. Não vou vestir isso, retrucou o velho bruxo, indignado. Gosto de sentir uma brisa saudável nas minhas partes, obrigado. Hermione foi tomada por um tal acesso de riso nessa hora, que precisou sair da fila e só voltou depois que Arquibaldo tinha se abastecido de água e fora embora. Caminhando mais devagar agora, por causa do peso da água, os garotos tornaram a atravessar o acampamento. Aqui e ali, eles viam rostos mais familiares, outros alunos de Hogwarts com as famílias. Olivia Wood, o ex-capitão de quadribol do time de Harry, que terminara os estudos em Hogwarts, arrastou o garoto até a barraca dos pais para apresentá-lo e lhe contou, cheio de excitação, que acabara de entrar para o time reserva do Puddlemere United. Depois os garotos foram saudados por Ernesto Macmillan, um quartanista da Lufa-Lufa, e mais adiante viram Cho Chang, uma garota muito bonita que jogava como apanhadora no time da Corvinal. Ela acenou e sorriu para Harry, que derramou um bocado de água na roupa ao retribuir o aceno. Mais para impedir Rony de caçoar do que por outro motivo, Harry apontou depressa para um enorme grupo de adolescentes que ele nunca vira antes. De onde você acha que eles são? Perguntou Harry. Eles não frequentam Hogwarts, frequentam? Deve frequentar alguma escola estrangeira, sugeriu Rony. Sei que há outras, mas nunca encontrei ninguém que estudasse nelas. Guy teve uma correspondente em uma escola no Brasil. Isto foi há anos. E ele quis ir para lá numa viagem de intercâmbio, mas mamãe e papai não tiveram dinheiro para bancar a viagem. A moça ficou toda ofendida quando ele disse que não ia e mandou para ele um chapéu enfeitiçado. As orelhas dele murcharam. Harry riu, mas não manifestou a surpresa que era saber que havia outras escolas de magia. Supôs, agora que via representantes de tantas nacionalidades no acampamento, que fora muito burro por jamais ter imaginado que Hogwarts não poderia ser a única. Ele olhou para Hermione, que não demonstrara a menor surpresa com a informação. Sem dúvida, ela devia ter visto referências a outras escolas de magia em algum livro. Vocês demoraram uma eternidade, comentou George quando eles finalmente chegaram às barracas dos Weasley. Encontramos alguns conhecidos, disse Rony, pousando as vasilhas de água. Você ainda não acendeu a fogueira? Papai está se divertindo com os fósforos, disse Fred. O Sr. Weasley não estava tendo o menor sucesso em acender a fogueira, mas não era por falta de tentativas.
Fósforos partidos coalhavam o chão ao seu redor, mas ele parecia estar se divertindo como nunca. Opa! Exclamou ele ao conseguir acender um fósforo, mas largou-o na mesma hora no chão, surpreso. Chegue aqui, Sr. Weasley, Disse Hermione bondosamente, tirando a caixa das mãos dele e começando a mostrar como fazer fogo direito. Finalmente, eles acenderam a fogueira, embora levasse no mínimo mais 1 hora até ela esquentar o suficiente para cozinhar alguma coisa. Mas havia muito que ver enquanto esperavam. A barraca deles estava armada ao longo de uma espécie de rua de acesso ao campo de quadribol, por onde funcionários do ministério corriam para cima e para baixo, cumprimentando cordialmente o Sr. Weasley ao passar. O Sr. Weasley fazia comentários contínuos, principalmente para benefício de Harry e Hermione. Seus próprios filhos já conheciam bastante o ministério para se interessar. Aquele era Cuthberto Mockridge, chefe da seção de ligação com os duendes. Lá vem Gilberto Wimple. Ele trabalha na comissão de feitiços experimentais. Já usa aqueles chifres há algum tempo. Alô, Arnaldinho! Arnaldo Pisgood. Ele é um obliviador. Trabalha no esquadrão de reversão de feitiços acidentais, sabe? E aqueles outros são Bold e Crocker. São 2 inomináveis. São o quê? Do departamento de mistérios, ultra secreto. Não tenho a menor ideia do que fazem. Finalmente, a fogueira ficou pronta, e eles já haviam começado a preparar salsichas com ovos quando Guy, Carlinhos e Percy saíram caminhando da floresta para se reunir à família. Acabei de aparatar, papai, disse Percy em voz alta. Ah, que excelente almoço! Já haviam comido metade das salsichas com ovos quando o Sr. Weasley se levantou de um salto, acenando e sorrindo para um homem que vinha em sua direção. Ahá! Exclamou ele. O homem do momento! Ludo! Ludo Bagman era, sem favor algum, o homem mais chamativo que Harry já vira na vida, até mesmo incluindo nessa conta o velho Arquibaldo com sua camisola florida. Usava longas vestes de quadribol com grandes listras horizontais amarelas e pretas. Uma enorme estampa de uma vespa tomava todo o seu peito. Tinha a aparência de um homem corpulento que parara de se exercitar. Suas vestes estavam esticadas por cima da enorme barriga, que certamente não existia na época em que ele jogava quadribol pela Inglaterra. Seu nariz era achatado, provavelmente quebrado por algum balaço errante, pensou Harry. Mas os redondos olhos azuis, os cabelos louros curtos e a pele rosada o faziam parecer um menino de escola que crescera demais. Olá, pessoal! Exclamou Bagman alegremente. Andava como se tivesse molas nas solas dos pés. Era visível que estava num estado de extrema excitação. Arthur, meu velho! Ofegou ele ao chegar à fogueira. Que dia, hein? Será que podíamos ter desejado um tempo mais perfeito? Uma noite sem nuvens e quase nenhum problema na programação. Quase nada para eu fazer. Por trás dele, um grupo de bruxos do ministério, de cara exausta, passou apressado, apontando para a evidência distante de algum tipo de fogueira mágica, que disparava faíscas violeta a 6 metros de altura. Percy adiantou-se rapidamente com a mão estendida. Pelo jeito, o fato de desaprovar o modo de Ludo Bagman dirigir o departamento não o impedia de querer causar boa impressão. Ah, sim, disse o Sr. Weasley sorrindo. Este é o meu filho, Percy. Começou a trabalhar no ministério agora. E este é Fred. Não, é Jorge, desculpe, esse é o Fred. Guy, Carlinhos, Rony, minha filha, Gina, e os amigos de Rony, Hermione Granger e Harry Potter. De maneira discretíssima, Bagman olhou uma segunda vez ao ouvir o nome de Harry, e seus olhos deram a conhecida espiada na cicatriz na testa do garoto. Pessoal, continuou o Sr. Weasley, este é Ludo Bagman. Vocês sabem quem ele é, e é graças a ele que temos entradas tão boas. Bagman abriu um sorriso de lado a lado do rosto e fez um gesto com a mão, significando que não fora nada. Quer arriscar uma apostinha no jogo, Arthur? Perguntou ele ansioso, sacudindo ao que parecia um bocado de ouro nos bolsos das vestes amarelas e pretas. Já aceitei a aposta de Rory Pontner de que a Bulgária vai marcar primeiro. Ofereci a ele uma boa vantagem, levando em conta que os 3 jogadores avançados da Irlanda são os mais fortes que já vi em anos. E a pequena Agatha Timms apostou meia cota da fazenda de enguias de que a partida vai durar 1 semana. Ah, vá lá então, disse o Sr. Weasley. Vejamos. Um galeão na vitória da Irlanda. Um galeão?
Ludo Bagman pareceu ligeiramente desapontado, mas se recuperou. Muito bem, muito bem. Mais alguma aposta? Eles são um pouco jovens demais para andar jogando, disse o Sr. Weasley. Molly não gostaria. Nós apostamos 37 galeões, 15 cicles e 3 nuques, disse Fred, ao mesmo tempo que ele e George juntavam rapidamente todo o dinheiro que tinham. Que a Irlanda ganha, mas Victor Krum captura o pomo. Ah, e damos uma varinha falsa de lambugem. Vocês não vão mostrar ao Sr. Bagman esse lixo, sibilou Percy, mas o bruxo não pareceu achar que a varinha era lixo. Muito ao contrário. Seu rosto de colegial iluminou-se de excitação ao recebê-la das mãos de Fred, e quando a varinha deu um cacarejo e se transformou em uma galinha de borracha, Bagman caiu na gargalhada. Excelente! Não vejo uma varinha tão convincente há anos. Eu pagaria 5 galeões por uma dessas. Percy ficou paralisado, numa atitude de indignada desaprovação. Meninos, disse o Sr. Weasley entre dentes, não quero vocês jogando. Isto é tudo que economizaram, sua mãe. Não seja estraga prazeres, Arthur, trovejou Ludo Bagman excitado, sacudindo as moedas nos bolsos. Eles já são bem grandinhos para saber o que querem. Vocês acham que a Irlanda vai vencer, mas Krum vai capturar o pomo? Nem por milagre, moleques, nem por milagre. Vou dar uma excelente vantagem nessa e acrescentar mais 5 galeões por essa varinha marota, concordam? O Sr. Weasley ficou olhando sem ação enquanto Ludo Bagman puxava um caderninho e uma pena e começava a anotar os nomes dos gêmeos. Tchau, disse George, apanhando o pedaço de pergaminho que Bagman lhe estendia e guardando-o no peito das vestes. Bagman virou-se animadíssimo para o Sr. Weasley. Daria para me fazer um chá, suponho? Estou de olho para ver se localizo Crouch. O meu contraparte búlgaro está criando dificuldades e não consigo entender uma palavra do que ele diz. Bartô poderia resolver o problema, fala umas 150 línguas. O Sr. Crouch? Disse Percy, abandonando subitamente o seu ar de impassível desaprovação e quase se contorcendo de óbvia excitação. Ele fala mais de 200. Sereiaco, grugulês, trasguiano. Qualquer um sabe falar trasguiano, disse Fred, fazendo pouco. É só a gente apontar e grunhir. Percy lançou a Fred um olhar feíssimo e atiçou os gravetos da fogueira vigorosamente para fazer a chaleira ferver. Já teve notícias de Bertha Jorkins, Ludo? Perguntou o Sr. Weasley quando Bagman se sentou na grama ao lado deles. Nem um pio, disse Bagman à vontade. Mas ela vai aparecer. Coitada da velha Berta, tem a memória de um caldeirão furado e nenhum senso de direção. Perdida, se quiserem me acreditar. Vai aparecer na sessão lá para outubro, pensando que ainda é julho. Você não acha que já está na hora de mandar alguém procurá-la? Sugeriu hesitante o Sr. Weasley, quando Percy estendeu a Bagman o chá pedido. É o que Bartô Crouch não para de dizer, respondeu Bagman, arregalando inocentemente seus olhos redondos. Mas o fato é que não podemos destacar ninguém no momento. Ah, é falar no demônio? Bartô! Um bruxo acabara de aparatar junto à fogueira, e não poderia oferecer um contraste maior a Ludo Bagman, estirado na grama com as vestes velhas do Wasp. Bartô era um homem mais velho, formal, empertigado, vestido com um terno e uma gravata impecáveis. A risca dos seus cabelos grisalhos e curtos era quase absurdamente reta, e o bigode fino de escovinha parecia ter sido aparado com uma régua. Seus sapatos eram exageradamente lustrosos. Harry percebeu na hora por que Percy o idolatrava. Percy acreditava piamente em obedecer às regras sem fazer concessões, e o Sr. Crouch obedecera à regra de se vestir como trouxa tão rigorosamente que poderia ter passado por gerente de banco. Harry duvidava de que seu tio Walter pudesse ter descoberto quem ele realmente era. Estrague um pouco a grama, Bartô, disse Ludo animadamente, batendo no chão. Não, muito obrigado, respondeu Crouch, e havia um vestígio de impaciência em sua voz. Estive procurando por toda parte. Os búlgaros insistem que coloquemos mais 12 cadeiras no camarote de honra. Ah, é isso que eles querem? Exclamou Bagman. Achei que o sujeito estava pedindo uma pinça emprestada. Sotaque forte o dele. Mr. Crouch, disse Percy sem fôlego, curvando-se numa espécie de meia reverência que o fez parecer corcunda. O senhor aceita uma xícara de chá? Ah,
exclamou o bruxo, olhando surpreso para Percy. Claro. Obrigado, Weatherby. Fred e George se engasgaram dentro das xícaras em que bebiam. Percy, as orelhas muito rosadas, ocupou-se com a chaleira. E tenho querido dar uma palavra com você também, Arthur, disse o Sr. Crouch, seu olhar penetrante recaindo sobre o Sr. Weasley. Ali Bashir está em pé de guerra. Quer falar com você sobre o embargo dos tapetes voadores. O Sr. Weasley soltou um profundo suspiro. Mandei-lhe uma coruja sobre isso ainda na semana passada. Já devo ter dito a Bashir umas 100 vezes. Tapetes são classificados como artefatos mágicos pelo registro de objetos enfeitiçáveis proscritos. Mas ele quer me escutar? Duvido, respondeu o Sr. Crouch, aceitando a xícara de Percy. Ele está desesperado para exportar para cá. Bom, eles nunca vão substituir as vassouras da Grã-Bretanha, vão? Disse Bagman. Ali acha que há um nicho no mercado para um veículo familiar, explicou o Sr. Crouch. Eu me lembro que meu avô tinha um Axminster que levava 12 pessoas. Mas isso foi antes dos tapetes serem banidos, naturalmente. Ele falou como se não quisesse deixar a menor dúvida de que todos os seus antepassados cumpriam rigorosamente a lei. Então, muito ocupado, Bartô? Perguntou Bagman despreocupadamente. Bastante, respondeu o outro seco. Organizar chaves de portal em 5 continentes não é uma tarefa qualquer, Ludo. Imagino que os dois vão ficar contentes quando o evento acabar, comentou o Sr. Weasley. Ludo Bagman pareceu chocado. Contente? Não me lembro de ter me divertido tanto. Ainda assim, não é que não haja mais trabalho pela frente, hein, Bartô? Hein? Muita coisa para organizar, hein? O Sr. Crouch ergueu as sobrancelhas para Bagman. Combinamos não anunciar nada até todos os detalhes. Os detalhes! Exclamou Bagman, afastando a palavra como se fosse uma nuvem de mosquitos. Eles já assinaram, então? Concordaram? Aposto que você quiser como esses garotos vão saber logo. Quero dizer, vai acontecer em Hogwarts. Ludo, precisamos receber os búlgaros, sabe? Disse o Sr. Crouch bruscamente, cortando os comentários de Bagman. Obrigado pelo chá, Weatherby. Ele devolveu a Percy a xícara de chá intocada e esperou Ludo se levantar. Bagman se pôs em pé com dificuldade, virando o restinho de chá, o ouro em seus bolsos tilintando alegremente. Vejo vocês todos mais tarde, disse ele. Vão ficar no camarote de honra comigo? Vou comentar o jogo. Ele acenou, Bartô Crouch fez um movimento rápido com a cabeça e os dois desaparataram. Que é que vai acontecer em Hogwarts, papai? Perguntou Fred na mesma hora. Do que é que eles estavam falando? Você vai descobrir logo, disse o Sr. Weasley sorrindo. É informação privilegiada até o Ministério achar conveniente comunicá-la, disse Percy impertigado. O Sr. Crouch estava certo em não querer revelar nada. Cala a boca, Weatherby, disse Fred. A atmosfera de excitação foi se adensando como uma nuvem palpável sobre o acampamento à medida que a tarde avançava. À hora do crepúsculo, o próprio ar parado de verão parecia estar vibrando de excitação. E quando a noite se estendeu como um toldo sobre os milhares de bruxos que aguardavam, os últimos vestígios de fingimento desapareceram. O ministério pareceu se curvar ao inevitável e parou de combater os indisfarçáveis sinais de magia que agora irrompiam por toda parte. Ambulantes aparatavam a cada metro, trazendo bandejas e empurrando carrinhos cheios de extraordinárias mercadorias. Havia rosetas luminosas, verdes para a Irlanda, vermelhas para a Bulgária, que gritavam os nomes dos jogadores. Chapéus verdes cônicos, enfeitados com trevos dançantes, echarpes búlgaras adornadas com leões que rugiam de verdade. Bandeiras dos dois países que tocavam os hinos nacionais quando eram agitadas. Havia miniaturas de firebolts que realmente voavam e figurinhas colecionáveis dos jogadores famosos que andavam se exibindo nas palmas das mãos. Guardei o meu dinheiro o verão todo para o dia de hoje, disse Rony a Harry, quando os três saíram caminhando entre os vendedores comprando lembranças. Embora Rony já tivesse comprado um chapéu com trevos dançantes e uma grande roseta verde, comprou também uma figurinha de Victor Krum, o apanhador búlgaro. O brinquedo andava para frente e para trás na mão do garoto, amarrando a cara para a roseta verde acima. Uau, olha só para isso! Exclamou Harry, correndo até um carrinho atulhado de coisas que pareciam binóculos de latão, só que eram cheios de botões estranhos.
Ô, óculos! Disse o vendedor pressuroso. Você pode rever o lance, passar ele em câmera lenta e ver uma retrospectiva lance a lance se precisar. Pechincha, 10 galeões, 1. Eu queria não ter comprado isso, Disse Rony, indicando o chapéu com os trevos dançantes e olhando de olho comprido para o zoneóculos. 3, disse Harry com firmeza ao bruxo. Não precisa. Disse Rony, ficando vermelho. Sempre se melindrava com o fato de que Harry, que herdara uma pequena fortuna dos pais, tivesse muito mais dinheiro do que ele. Não vou te dar nada no Natal, disse Harry, empurrando os zoneóculos nas mãos do amigo e de Hermione. Por uns 10 anos, não se esqueça. É justo, Disse Rony, rindo. Ai, obrigada, Harry, Disse Hermione. E eu compro os programas para nós, olha. As bolsas de dinheiro bem mais leves, os 3 voltaram às barracas. Gui, Carlinhos e Gina também estavam usando rosetas verdes, e o Sr. Weasley carregava uma bandeira da Irlanda. Fred e George não compraram souvenirs porque tinham entregado todo o dinheiro a Bagman. Então, eles ouviram um gongo grave e ensurdecedor bater em algum lugar além da floresta. E na mesma hora, lanternas verdes e vermelhas se acenderam entre as árvores, iluminando o caminho até o campo. Está na hora! Exclamou o Sr. Weasley, parecendo tão excitado quanto os garotos. Andem logo, vamos! Capítulo 8. A Copa Mundial de Quadribol. Agarrados às compras, o Sr. Weasley à frente, todos correram para a floresta seguindo o caminho iluminado pelas lanternas. Ouviam a algazarra de milhares de pessoas que se movimentavam à volta deles, gritos, gargalhadas e trechos de canções. A atmosfera de excitação febril era extremamente contagiosa. Harry não conseguia parar de sorrir. Caminharam pela floresta durante 20 minutos, conversando e brincando em voz alta, até que finalmente emergiram do outro lado e se viram à sombra de um gigantesco estádio. Embora Harry só pudesse ver partes das imensas paredes douradas que cercavam o campo, ele podia afirmar que caberiam dentro dele com folga umas 10 catedrais. Tem capacidade para 100.000 pessoas, disse o Sr. Weasley, vendo o ar de assombro no rosto do garoto. Uma força-tarefa do Ministério com 500 pessoas trabalhou o ano inteiro. Há feitiços antitrouxas em cada centímetro. Todas as vezes que neste ano os trouxas se aproximavam da área, eles de repente se lembravam de compromissos urgentes e precisavam sair correndo. Deus os abençoe, acrescentou ele carinhosamente, se encaminhando para o portão mais próximo, que já estava cercado por um enxame de bruxos e bruxas aos gritos. Lugares de primeira! Exclamou a bruxa do ministério ao portão quando verificou as entradas deles. Camarote de honra! Suba direto, Arthur, o mais alto possível! As escadas de acesso ao estádio estavam forradas com carpetes púrpura berrante. Eles subiram com o resto da multidão, que aos poucos foi se dispersando pelas portas à direita e à esquerda que levavam às arquibancadas. O grupo do Sr. Weasley continuou subindo e finalmente chegou ao alto da escada, onde havia um pequeno camarote armado no ponto mais alto do estádio e situado exatamente entre as 2 balizas de ouro. Umas 20 cadeiras douradas e púrpura tinham sido distribuídas em 2 filas, e Harry, ao entrar na primeira com os Weasley, deparou com uma cena que ele jamais imaginara ver. 100.000 bruxos e bruxas iam ocupando os lugares que se erguiam em vários níveis em torno do longo campo oval. Tudo estava banhado por uma misteriosa claridade dourada que parecia se irradiar do próprio estádio. Ali do alto, o campo parecia feito de veludo. De cada lado havia 3 aros de gol, a 15 metros de altura. Do lado oposto ao que estavam, quase ao nível dos olhos de Harry, havia um gigantesco quadro negro. Palavras douradas corriam pelo quadro sem parar, como se uma gigantesca mão invisível as escrevesse e em seguida as apagasse. Observando melhor, Harry viu que o quadro projetava anúncios no campo. Blue Bottle, uma vassoura para toda a família, segura, confiável, equipada com alarme anti-roubo. Removedor mágico multiuso da Sra. Scour, sem dor nem cor. Trapo belo moda mágica, Londres, Paris, Hogsmeade. Harry desgrudou os olhos do quadro e espiou por cima do ombro, a ver quem mais dividia o camarote com eles. Por ora estava vazio, exceto por uma criaturinha sentada na antepenúltima cadeira na fila logo atrás. A criatura, cujas pernas eram tão curtas que ficavam esticadas para a frente sem poder dobrar,
Usava uma toalha de chá drapejada, presa como uma toga, e tinha o rosto escondido nas mãos. Contudo, aquelas compridas orelhas de morcego eram estranhamente familiares. Dobby? Perguntou Harry, incrédulo. A criaturinha levantou a cabeça e entreabriu os dedos, deixando aparecer enormes olhos castanhos e um nariz do tamanho exato de um tomatão. Não era Dobby, mas era, sem a menor dúvida, um elfo doméstico, como fora o amigo de Harry, Dobby. O garoto o libertara dos antigos donos, a família Malfoy. O senhor me chamou de Dobby? Guinchou o elfo, cheio de curiosidade por entre os dedos. Sua voz era ainda mais aguda que a de Dobby, um fiapinho trêmulo de guincho. E Harry suspeitou, embora isso fosse muito difícil de dizer no caso de elfos domésticos, de que este talvez fosse do sexo feminino. Rony e Hermione se viraram nas cadeiras para olhar. Embora tivessem ouvido Harry falar muito de Dobby, nunca haviam chegado a conhecê-lo. Até o Sr. Weasley se virou para trás interessado. Desculpe, disse Harry ao elfo. Achei que você era alguém que eu conhecia. Mas eu também conheço Dobby, meu senhor. Guinchou o elfo. Escondia o rosto como se a luz o cegasse, embora o camarote de honra não fosse muito bem iluminado. Meu nome é Wink, meu senhor. E o senhor? Seus grandes olhos castanho escuro se arregalaram tanto que pareceram pratinhos de pão ao pousarem na cicatriz de Harry. O senhor com certeza é Harry Potter. É, sou, Ora, Dobby fala do senhor o tempo todo, meu senhor. disse ela, baixando um tantinho as mãos e parecendo assombrada. Como vai ele? Perguntou Harry. Está gostando da liberdade? Ai, meu senhor. Disse Wink, sacudindo a cabeça. Ai, meu senhor. Sem querer lhe faltar ao respeito, meu senhor, mas não tenho muita certeza se o senhor fez um favor a Dobby, meu senhor, quando deu a liberdade a ele. Por quê? Perguntou Harry, espantado. Que é que ele tem? A liberdade está subindo a cabeça dele. Disse Wink, tristemente. Ideias acima da condição social dele, meu senhor. Não consegue outro emprego, meu senhor. Por que não? Wink baixou a voz 1/8 e sussurrou. Ele está exigindo pagamento pelo trabalho que faz, meu senhor. Pagamento? Exclamou Harry sem entender. Ora, por que ele não deveria receber pagamento? Wink pareceu horrorizada com a ideia e fechou os dedos um tantinho, de modo que seu rosto tornou a ficar invisível. Elfos domésticos não recebem pagamento, meu senhor. Disse ela num guincho abafado. Não. Eu digo ao Dobby, procure uma boa família e tome juízo, Dobby. Ele anda fazendo todo tipo de feitiço avançado, meu senhor, o que não fica bem para um elfo doméstico. Você fica aprontando por aí, Dobby, eu digo, e daqui a pouco eu vou saber que você teve que comparecer no Departamento de Regulação e Controle das Criaturas Mágicas, como um doente desclassificado. Bem, já estava na hora de ele se divertir um pouco, falou Harry. Elfos domésticos não nasceram para se divertir, Harry Potter. Disse Wink com firmeza por trás das mãos. Elfos domésticos fazem o que são mandados fazer. Eu não estou gostando nem um pouco da altura, Harry Potter. Ela olhou para a borda do camarote e engoliu em seco. Mas meu dono me mandou para o camarote de honra e eu obedeço, meu senhor. Por que é que ele mandou você aqui se sabe que você não gosta de altura? Perguntou Harry, franzindo a testa. Meu dono quer que eu guarde um lugar para ele, Harry Potter. Ele está muito ocupado. Disse Wink, inclinando a cabeça para a cadeira vazia ao lado. Wink está querendo voltar para a barraca do dono, Harry Potter, mas Wink é bem mandada. Wink é um bom elfo doméstico. Ela lançou outro olhar assustado à borda do camarote e tornou a esconder completamente os olhos. Harry se virou para os outros. Então isso é um elfo doméstico? Murmurou Rony. Esquisitos, não são? Dobby era ainda mais esquisito, disse Harry com veemência. Rony tirou o onióculo e começou a testá-lo, observando a multidão embaixo, do lado oposto do estádio. Irado! Disse ele, girando o botão lateral para fazer a imagem voltar. Consigo ver aquele velhote lá embaixo meter o dedo no nariz outra vez. Mais uma vez. E mais outra. Entre mentes, Hermione estava lendo superficialmente o programa que tinha borla e capa de veludo. Vai haver um desfile com os mascotes dos times antes da partida. Leu ela em voz alta.
Ah, isso sempre vale a pena assistir, disse o Sr. Weasley. Os times nacionais trazem criaturas da terra natal, sabem, para fazer farol. O camarote foi se enchendo gradualmente em volta deles durante a meia hora seguinte. O Sr. Weasley não parava de apertar a mão de bruxos, obviamente muito importantes. Percy levantou-se de um salto tantas vezes que até parecia que estava tentando sentar em cima de um porco-espinho. Quando Cornélio Fudge, o ministro da magia, chegou, Percy fez uma reverência tão exagerada que seus óculos caíram e se partiram. Muito encabulado, ele os consertou com a varinha e dali em diante permaneceu sentado, lançando olhares invejosos a Harry, a quem o ministro cumprimentara como um velho amigo. Os dois já se conheciam, e Fudge apertou a mão de Harry paternalmente, perguntou como ele estava e apresentou-o aos bruxos de um lado e de outro. Harry Potter, sabe? Disse ele em voz alta ao ministro búlgaro, que usava esplêndidas vestes de veludo preto, enfeitadas com ouro, e aparentemente não entendia uma única palavra de inglês. Harry Potter. Ah, vamos, o senhor sabe quem é. O menino que sobreviveu ao ataque de você sabe quem? Tenho certeza de que o senhor sabe quem é. O bruxo búlgaro, de repente, viu a cicatriz de Harry e começou a algaraviar em voz alta e excitada, apontando para a marca. Sabia que íamos chegar lá, disse Fudge, esgotado a Harry. Não sou grande coisa para línguas, preciso de Bartô Crouch nesses encontros. Ah, vejo que o elfo doméstico está guardando o lugar dele. Bem pensado, esses búlgaros danados têm tentado arrancar da gente os melhores lugares. Ah, aí vem Lúcio. Harry, Rony e Hermione se viraram depressa, avançando vagarosamente pela segunda fila, em direção a 3 lugares ainda vazios bem atrás do Sr. Weasley. Vinham ninguém menos que os antigos donos de Dobby, Lúcio Malfoy, seu filho Draco e uma mulher que Harry supôs que fosse a mãe do garoto. Harry Potter e Draco Malfoy eram inimigos desde a primeira viagem de trem para Hogwarts. Um garoto de rosto fino e cabelos muito louros, Draco se parecia muito com o pai. A mãe também era loura, alta e magra, e até seria bonita se não carregasse no rosto uma expressão que sugeria que estava sentindo um mau cheiro bem debaixo do nariz. Ah, Fudge, disse o Sr. Malfoy, estendendo a mão para o ministro da magia ao chegar mais próximo. Como vai? Acho que você não conhece minha mulher Narcisa, nem o nosso filho, Draco. Como estão? Disse Fudge, sorrindo e se curvando para a senhora Malfoy. E me permitam apresentar a vocês o Sr. Oblonsk. Obalonski, senhor. Bem, o ministro da magia da Bulgária. E de qualquer modo ele não consegue entender nenhuma palavra do que estou dizendo, portanto não faz diferença. E vejamos quem mais. Você conhece Arthur Weasley, imagino? Foi um momento tenso. O Sr. Weasley e o Sr. Malfoy se entreolharam, e Harry se lembrou nitidamente da última vez que haviam se encontrado. Fora na livraria Floreios e Borrões, e os dois tinham partido para uma briga. Os olhos do Sr. Malfoy, frios e cinzentos, examinaram o Sr. Weasley e depois a fila em que ele estava. Meu Deus, Arthur, disse ele baixinho. Que foi que você precisou vender para comprar lugares no camarote de honra? Com certeza sua casa não teria rendido tudo isso, não? Fudge, que não estava prestando atenção, comentou. Lúcio acabou de fazer uma generosa contribuição para o Hospital St. Mungus para doenças e acidentes mágicos. Está aqui como meu convidado. Que bom, disse o Sr. Weasley com um sorriso muito forçado. Os olhos do Sr. Malfoy se voltaram para Hermione, que corou de leve, mas retribuiu o seu olhar com determinação. Harry sabia exatamente o que estava fazendo os lábios do Sr. Malfoy se crisparem. Os Malfoy se orgulhavam de ter o sangue puro. Em outras palavras, consideravam qualquer pessoa que descendesse de trouxas como Hermione, gente de segunda classe. No entanto, sob o olhar do ministro da magia, o Sr. Malfoy não se atrevia a dizer nada. Acenou a cabeça com desdém para o Sr. Weasley e continuou a avançar em direção aos lugares vazios. Draco lançou a Harry, Rony e Hermione um olhar de desprezo, depois se sentou entre a mãe e o pai. Babacas nojentos, murmurou Rony quando ele, Harry e Hermione tornaram a se virar para o campo. No momento seguinte, Ludo Bagman adentrou o camarote de honra. Todos prontos? Perguntou ele, o rosto redondo e excitado brilhando como um queijo holandês. Ministro, podemos começar? Quando você quiser, Ludo, disse Fudge descontraído.
Ludo puxou a varinha, apontou-a para a própria garganta, disse: Sonoros! E então, sobrepondo-se à zoeira que agora enchia o estádio lotado, falou. Sua voz reboou, ecoando em cada canto das arquibancadas. Senhoras e senhores, bem-vindos! Bem-vindos à final da 422ª Copa Mundial de Quadribol! Os espectadores gritaram e bateram palmas. Milhares de bandeiras se agitaram, somando seus desafinados hinos nacionais à barulheira geral. O grande quadro negro defronte apagou a última mensagem. Feijõezinhos de todos os sabores Beto Bots, um risco a cada dentada. E passou a informar. Bulgária 0, Irlanda 0. E agora, sem mais demora, vamos apresentar os mascotes do time búlgaro! O lado direito das arquibancadas, que era uma massa compacta e vermelha, berrou manifestando sua aprovação. Que será que eles trouxeram? Comentou o Sr. Weasley, curvando-se para a frente na cadeira. Ahá! Ele de repente tirou os óculos e limpou-os depressa nas vestes. Vilas! Que são Mas 100 vilas deslizaram pelo campo, e a pergunta de Harry ficou respondida. Vilas eram mulheres. As mulheres mais belas que Harry já vira. Só que não podiam ser humanas. Isto deixou Harry intrigado por alguns momentos, tentando adivinhar o que poderiam ser exatamente. Que é que faria a pele delas refulgir como o luar, ou os cabelos louro-prateados se abrirem em leque para trás sem haver vento? Mas então, a música começou a tocar e Harry parou de se preocupar se elas seriam ou não humanas. Na realidade, parou de se preocupar com tudo. As vilas começaram a dançar, e a cabeça de Harry ficou completa e bem-aventuradamente vazia. Tudo que importava no mundo era continuar a assistir às vilas, porque se elas parassem de dançar, coisas terríveis iriam acontecer. E enquanto as vilas dançavam cada vez mais rapidamente, pensamentos incompletos e delirantes começaram a se formar na mente atordoada de Harry. Ele queria fazer uma coisa bem impressionante naquele momento. Atirar-se do camarote para o estádio lhe pareceu uma boa ideia. Mas seria suficiente? Harry, o que é que você está fazendo? Ele ouviu lá longe a voz de Hermione. A música parou. Harry piscou os olhos. Ele estava em pé e tinha uma das pernas passada por cima da borda do camarote. Ao lado dele, Rony estava paralisado numa posição que dava a impressão de que ia saltar de um trampolim. Gritos indignados começaram a encher o estádio. A multidão não queria que as vilas se retirassem. Harry concordava. Ele iria, é claro, torcer pela Bulgária, e se perguntou meio vagamente por que estava usando um grande trevo verde preso ao peito. Entre mentes, Rony, distraidamente, despetalava os trevos do chapéu. O Sr. Weasley, sorrindo, curvou-se para Rony e tirou o chapéu das mãos do filho. Você vai querer isso depois, disse ele. Depois que a Irlanda disser a que veio. Hã? Exclamou Rony, fixando boquiaberto as vilas, que agora estavam enfileiradas a um lado do campo. Hermione deu um muxoxo alto, esticou o braço e puxou Harry de volta à cadeira dele. Francamente, exclamou. E agora, trovejou Ludo Bagman, por favor, levantem as varinhas bem alto para receber os mascotes do time nacional da Irlanda! No instante seguinte, algo que lembrava um imenso cometa verde e ouro entrou velozmente no estádio. Deu uma volta completa. Depois se subdividiu em 2 cometas menores, que se projetaram em direção às balizas. De repente, um arco-íris atravessou o céu do campo, unindo as 2 esferas luminosas. A multidão fazia "ah" e "oh", como se presenciasse um espetáculo de fogos de artifício. Depois, o arco-íris foi se dissolvendo e as esferas se aproximaram e se fundiram. Tinham formado um grande trevo refulgente que subiu em direção ao céu e ficou pairando sobre as arquibancadas. Parecia estar deixando cair uma espécie de chuva dourada. excelente! Berrou Rony quando o trevo sobrevoou o camarote, fazendo chover pesadas moedas de ouro que ricocheteavam nas cabeças e cadeiras. Apertando os olhos para ver melhor o trevo, Harry percebeu que na realidade ele era composto de milhares de homenzinhos barbudos de colete vermelho, cada qual carregando uma minúscula luz ouro e verde. Leprechauns! Exclamou o Sr. Weasley, fazendo-se ouvir em meio ao tumultuoso aplauso dos espectadores,
muitos dos quais continuavam a disputar o ouro e a procurá-lo por todo o lado, em volta e embaixo das cadeiras. Toma aqui, Harry! Gritou Rony feliz, metendo um punhado de moedas de ouro na mão do amigo. Pelo Onióculo, agora você vai ter que me comprar um presente de Natal. Ha! O maior dos trevos se dissolveu e os leprechauns, que são duendes irlandeses, foram descendo no lado do campo oposto ao das vilas e se sentaram de pernas cruzadas para assistir à partida. E agora, senhoras e senhores, vamos dar as boas-vindas ao time nacional de quadribol da Bulgária, apresentando por ordem de entrada, Dimitrov. Um vulto vermelho montado em uma vassoura, que voava tão veloz que parecia um borrão, disparou pelo campo vindo de uma entrada lá embaixo, sob o aplauso frenético dos torcedores da Bulgária. Ivanova. Um segundo jogador de vermelho passou zunindo. Zograv, Levski, Vulkanov, Volkov e... Krum! É ele! É ele! Berrou Rony, acompanhando Krum com um onióculo. Harry focalizou rapidamente o dele. Victor Krum era magro, moreno, de pele macilenta, com um narigão adunco e sobrancelhas muito espessas e negras. Lembrava uma ave de rapina grande demais. Era difícil acreditar que tivesse apenas 18 anos. E agora vamos saudar o time nacional de quadribol da Irlanda! Berrou Bagman. Apresentando Connolly, Ryan, Troy, Millett, Moran, Quigley e Lynch. 7 borrões entraram velozes no campo. Harry girou um pequeno botão lateral no onióculo e reduziu a velocidade da imagem o suficiente para ler Firebolt em cada uma das vassouras e ver os nomes bordados em prata nas costas dos jogadores. E conosco das terras distantes do Egito, o nosso juiz, o famoso bruxo presidente da Associação Internacional de Quadribol, Hassan Mostafa. Um bruxo miúdo e magro, completamente careca, mas com uma bigodeira que rivalizava com a do tio Walter, entrou em campo trajando vestes de ouro puro para combinar com o estádio. Um apito de prata saía por baixo dos bigodes e ele sobraçava de um lado uma grande caixa de madeira e do outro sua vassoura. Harry girou o botão de velocidade do seu onióculo para a posição normal e observou com atenção Mostafa montar a vassoura e abrir a caixa com um pontapé. 4 bolas se projetaram no ar. A goles vermelha, os 2 balaços pretos e, Harry o viu por um brevíssimo instante antes que ele desaparecesse de vista, o minúsculo pomo de ouro. Com um silvo forte e curto do apito, Mostafa saiu pelos ares acompanhando as bolas. Começou a partida! Berrou Bagman. É Millett, Troy, Moran, Dimitrov, de volta Millett, Troy, Levisk, Moran. Era quadribol como Harry nunca vira ninguém jogar antes. Ele apertava o onióculo com tanta força contra os olhos que seus óculos estavam começando a cortar a ponte do nariz. A velocidade dos jogadores era incrível. Os artilheiros jogavam a bola um para o outro tão depressa que Bagman só tinha tempo de identificá-los. Harry tornou a girar o botão do lado direito do onióculo para reduzir a velocidade da imagem. Apertou o botão lance a lance e, na mesma hora, estava assistindo ao jogo em câmera lenta, enquanto letras púrpuras passavam brilhando pelas lentes do instrumento e o rugido da multidão martelava seus tímpanos. Formação de ataque de Hawkshead. Leu ele enquanto assistia a 3 artilheiros irlandeses voarem juntos, Troy no meio, um pouco à frente de Millett e Moran, e investirem contra os búlgaros. Manobra de Ploy. Leu ele em seguida, quando Troy fingiu que ia subir com a goles, atraindo a artilheira búlgara Ivanova e deixou cair a bola para Moran. Um dos batedores búlgaros, Volkov, rebateu violentamente com seu pequeno bastão um balaço que passava, derrubando no caminho de Moran. Moran se abaixou para evitar o balaço e soltou a goles, e Levski, que voava mais abaixo, apanhou-a. Gol de Troy! Berrou Bagman e o estádio estremeceu com o rugido dos aplausos e vivas. 10-0 para a Irlanda! Quê? Berrou Harry nervoso, observando o campo com um onióculo. Mas Levski é que está com a goles. Harry, se você não observar em velocidade normal, vai perder todos os lances,
gritou Hermione, que dançava aos pulos, agitando os braços no ar, enquanto Troy dava uma volta no campo para comemorar o gol. Harry espiou depressa por cima do onióculo e viu que os Leprechauns, que assistiam ao jogo na extremidade do campo, tinham novamente levantado voo e formavam o grande trevo refulgente. Na outra extremidade, as vilas assistiram a essa exibição em silêncio. Furioso consigo mesmo, Harry girou o botão de volta à velocidade normal quando o jogo recomeçou. Harry entendia o suficiente de quadribol para saber que os artilheiros irlandeses eram fantásticos. Deslocavam-se em harmonia, parecendo ler o que ia nas mentes uns dos outros pela maneira como se posicionavam, e a roseta no peito de Harry não parava de guinchar o nome deles. Try Millet Moran! Em 10 minutos, a Irlanda marcou mais 2 vezes, elevando sua vantagem para 30-0 e provocando uma onda de gritos e aplausos dos torcedores de verde. A partida se tornou ainda mais rápida, porém mais brutal. Volkov e Vulkanov, os batedores búlgaros, atiravam os balaços com bastonadas fortíssimas nos artilheiros irlandeses e estavam começando a impedi-los de executar alguns dos seus melhores movimentos. 2 vezes eles foram obrigados a dispersar, e então, finalmente, Ivanova conseguiu passar por eles, driblar o goleiro Ryan e marcar o primeiro gol da Bulgária. Dedos nos ouvidos! Berrou o Sr. Weasley quando as vilas começaram a dançar comemorando o lance. Harry apertou os olhos também. Queria manter a atenção no jogo. Passados alguns segundos, arriscou uma espiada no campo. As vilas haviam parado de dançar e a Bulgária recuperara a posse da Goles. Dimitrov! Levski! Dimitrov! Ivanova! Ah, essa não! Berrou Bagman. 100.000 bruxos e bruxas prenderam a respiração quando os 2 apanhadores, Krum e Lynch, mergulharam no meio dos artilheiros, tão velozes que pareciam ter pulado sem paraquedas de um avião. Harry acompanhou a descida deles com o onióculo, apurando a vista para procurar o pomo. Eles vão colidir! Berrou Hermione ao lado de Harry. Hermione estava parcialmente certa. No último segundo, Victor Krum se recuperou do mergulho e se afastou em círculos. Lynch, no entanto, bateu no chão com um baque surdo que pôde ser ouvido em todo o estádio. Um enorme gemido subiu dos lugares ocupados pelos irlandeses. Idiota! Lamentou o Sr. Weasley. Era uma finta de Krum. Tempo! Berrou Bagman. Os Mad Bruxos vão entrar em campo para examinar Aidan Lynch. Ele está bem, só levou um encontrão, disse Carlinhos, tranquilizando Gina, que estava pendurada por cima da lateral do camarote, horrorizada. Isso era naturalmente o que Krum pretendera. Harry apertou depressa os botões de repetição e de lance por lance no onióculo, girou o botão de velocidade e tornou a levar o onióculo aos olhos. Ele assistiu a Krum e Lynch mergulharem outra vez em câmera lenta. Finta de Wronski, uma manobra perigosa dos apanhadores. Leu Harry na legenda púrpura que passou pelas lentes. O garoto viu o rosto de Krum se contorcer, concentrando-se, quando o apanhador se recuperou do mergulho no último instante, ao mesmo tempo que Lynch se estatelava, e compreendeu. Krum não vira pomo algum, estava só obrigando Lynch a imitá-lo. O garoto jamais vira alguém voar daquele jeito. Krum nem parecia estar usando uma vassoura. Deslocava-se com tanta facilidade pelos ares que parecia solto, sem peso. Harry tornou a ajustar o onióculo na posição normal e focalizou Krum. O jogador voava em círculos bem acima de Lynch, que agora estava sendo reanimado pelos Mad Bruxos com xícaras de poção. Harry focalizou o rosto de Krum ainda mais de perto e viu seus olhos negros correndo para cá e para lá por todo o campo, 30 metros abaixo. Usava o tempo em que Lynch era reanimado para procurar o pomo sem interferência. Lynch se levantou finalmente, sob ruidosos vivas dos torcedores de verde, montou a Firebolt e deu impulso para o alto. Sua reanimação parecia ter dado à Irlanda novas esperanças. Quando Mostafá tornou a soar o apito, os artilheiros entraram em ação com uma destreza que não se comparava a nada que Harry tivesse visto até então. Decorridos 15 minutos de velocidade e fúria, a Irlanda acumulara uma vantagem de mais de 10 gols. Agora liderava por 130 pontos a 10 e a partida estava começando a ficar mais desleal. Quando Millet disparou em direção às balizas mais uma vez, segurando firmemente a Goles embaixo do braço, o goleiro búlgaro, Zograf, correu ao encontro da jogadora.
O que aconteceu foi tão rápido que Harry não percebeu, mas subiu um grito de raiva da torcida irlandesa, e o silvo longo e agudo do apito de Mostafá informou que alguém cometera uma falta. E Mostafá repreende o goleiro búlgaro pelo jogo bruto. Usou os cotovelos! Informa Bagman aos espectadores que berram. E confirmando, é pênalti a favor da Irlanda! Os Leprechauns, que haviam levantado voo furiosos como um enxame de marimbondos reluzentes quando Millet fora atingida, agora corriam a se juntar formando as palavras ha, ha, ha. As vilas do lado oposto do campo levantaram-se de um salto, sacudiram os cabelos com raiva e recomeçaram a dançar. Como se fossem um, os garotos Weasley e Harry enfiaram os dedos nos ouvidos, mas Hermione, que não se dera a esse trabalho, logo em seguida puxou Harry pelo braço. O garoto se virou para olhá-la e ela puxou impacientemente os dedos que ele enfiara nos ouvidos. "Olha o juiz!" disse a garota, rindo. Harry olhou para o campo. Hassan Mostafá aterrissara bem diante das vilas dançantes e estava agindo de modo realmente estranho. Flexionava os músculos e alisava o bigode muito agitado. Ora, isso não é admissível! Disse Lud Bagman, embora seu tom de voz fosse o de quem estava achando muita graça. Alguém aí dê um tapa nesse juiz! Um Mad Bruxo entrou correndo em campo, os dedos enfiados nos ouvidos, e deu um baita chute nas canelas de Mostafá. O juiz pareceu voltar a si. Harry, que observava outra vez o jogo com um onióculo, viu que Mostafá parecia extremamente constrangido e gritava com as vilas, que tinham parado de dançar e pareciam estar se rebelando. E, a não ser que eu muito me engane, Mostafá está de fato tentando despachar as mascotes do time da Bulgária, comentou Bagman. Aí está uma coisa que nunca vimos antes. Ah, isso é capaz de dar confusão. E deu. Os batedores búlgaros, Volkov e Vulkanov, pousaram ao lado de Mostafá e começaram a discutir furiosamente com o juiz, gesticulando em direção aos Leprechauns, que agora formavam alegremente as palavras ri, ri, ri. Mostafá, porém, não se deixou impressionar com a argumentação dos búlgaros. Espetou o dedo indicador no ar, dizendo claramente a eles que voltassem ao ar. E quando os jogadores se recusaram, ele puxou 2 silvos breves no apito. 2 pênaltis a favor da Irlanda! Gritou Bagman, ao que a torcida búlgara ululou de raiva. E é melhor Volkov e Vulkanov voltarem a montar as vassouras. É isso aí! E lá vão eles! E Troy toma a goles! A partida agora atingira um nível de ferocidade que ultrapassava tudo o que os garotos já tinham visto. Os batedores dos 2 lados jogavam sem piedade. Principalmente Volkov e Vulkanov pareciam nem ligar se os seus bastões estavam fazendo contato com balaços ou com gente quando os giravam violentamente no ar. Dimitrov disparou um balaço em cima de Moran, que segurava a goles e quase a derrubou da vassoura. "Falta!" urraram os torcedores irlandeses em uníssono, todos de pé como uma enorme onda verde. Falta! Ecoou a voz de Lud Bagman, magicamente ampliada. Dimitrov esfola Moran. O jogador saiu com a intenção de dar um encontrão e tem que ser outro pênalti. E aí vem o apito. Os Leprechauns subiram ao ar mais uma vez e agora formaram uma gigantesca mão, que fazia um gesto muito grosseiro para as vilas. Ao verem isso, elas se descontrolaram. Precipitaram-se pelo campo e começaram a atirar algo com o aspecto de bolas de fogo contra os duendes irlandeses. Observando com um onióculo, Harry viu que elas agora não estavam nem remotamente belas. Muito ao contrário, seus rostos começaram a se alongar para formar cabeças de aves com bicos afiados e cruéis, e romperam asas longas e escamosas dos seus ombros. E aí está, rapazes! Berrou o Sr. Weasley, se sobrepondo ao tumulto da multidão embaixo. Está aí a razão por que vocês não devem se deixar levar só pelas aparências. Bruxos do Ministério invadiam o campo para separar as vilas e os Leprechauns, mas sem muito sucesso. Entre mentes, a batalha no campo não era nada comparada à que estava ocorrendo no ar. Harry se virava para cá e para lá espiando pelo onióculo, pois a goles trocava de mãos com a velocidade de uma bala. Levski, Dimitrov, Moran, Troy, Millet, Ivanova, Moran de novo, Moran, é gol de Moran!
Mas a gritaria da torcida irlandesa mal conseguia abafar os gritos agudos das vilas, os estampidos que agora vinham das varinhas dos funcionários do ministério e os berros furiosos dos búlgaros. A partida recomeçou imediatamente. Agora Levski estava com a posse da Goles, agora Dimitrov. O batedor irlandês Quigley levantou com violência o bastão contra um balaço que passava e arremessou-o com toda a força contra Krum, que não se abaixou com suficiente rapidez. O balaço atingiu-o em cheio no rosto. Ouviu-se um lamento ensurdecedor da multidão. O nariz de Krum parecia quebrado, saía sangue para todo lado, mas Hassan Mostafa não apitou. Distraíra-se e Harry não podia culpá-lo. Uma das vilas atiraram uma mão cheia de fogo e incendiara a cauda da vassoura do juiz. Harry queria que alguém percebesse que Krum estava ferido. Embora estivesse torcendo pela Irlanda, Krum era o jogador mais fascinante em campo. Ronnie obviamente sentia o mesmo. Tempo! Ah, anda, ele não pode jogar assim, olha só para ele. Olha o Lynch! Berrou Harry. O apanhador irlandês repentinamente mergulhara, e Harry teve certeza de que aquilo não era uma finta de Wronski, era para valer. Ele viu o pomo! Berrou Harry. Ele viu! Olha lá ele correndo! Metade da multidão parecia ter compreendido o que estava acontecendo. A torcida irlandesa se levantou como uma grande onda verde, animando o apanhador. Mas Krum voava na esteira dele. Como conseguia enxergar aonde ia, Harry não fazia ideia. Gotas de sangue voavam pelo ar à sua passagem, mas ele emparelhava com Lynch agora, e os dois disparavam em direção ao chão. Eles vão bater! Esganiçou-se Hermione. Não vão! Berrou Rony. O Lynch vai! Gritou Harry. E tinha razão. Pela segunda vez, Lynch bateu no chão com um tremendo impacto e foi imediatamente pisoteado por uma horda de vilas raivosas. O pomo! Onde é que está o pomo? Berrou Carlinhos mais adiante na fila. Ele pegou! Krum pegou! Terminou o jogo! Gritou Harry. Krum, as vestes vermelhas tintas com o sangue que escorrera do seu nariz, tornava a levantar voo suavemente, o punho erguido lá no alto, um brilho de ouro na mão. O placar piscou por cima da multidão. Bulgária 160, Irlanda 170. Mas os torcedores não pareciam ter percebido o que acontecera. Então, lentamente, como se um grande jumbo começasse a aquecer as turbinas, o rugido da torcida da Irlanda foi se avolumando e explodiu em urros de alegria. Vence a Irlanda! Gritou Bagman, que como os irlandeses parecia estar espantado com o inesperado desfecho da partida. Krum captura o pomo, mas vence a Irlanda! Deus do céu, acho que nenhum de nós esperava uma coisa dessas. Para que foi que ele agarrou o pomo? Berrou Rony, ao mesmo tempo que continuava a pular, aplaudindo com as mãos no alto. Ele encerrou a partida quando a Irlanda estava 160 pontos à frente, o idiota. Ele sabia que o time não ia conseguir se recuperar. Respondeu Harry aos gritos, tentando se sobrepor à zoeira geral e aplaudindo com estrépito. Os artilheiros irlandeses eram bons demais. Ele queria encerrar a partida nos termos dele, foi só. Ele foi valente, não foi? Comentou Hermione, esticando-se à frente para ver Krum pousar, e um enxame de Mad Bruxos abrir caminho à força entre os briguentos Leprechauns e as vilas que brigavam para chegar ao apanhador. Ele está pavoroso. Harry tornou a levar o onióculo aos olhos. Era difícil ver o que estava acontecendo lá embaixo, porque os Leprechauns sobrevoavam o campo felizes e em grande velocidade, mas ele conseguiu divisar Krum, rodeado por Mad Bruxos. Parecia mais carrancudo que nunca e se recusava a deixar que o limpassem. Seus colegas de time o rodeavam, sacudindo a cabeça arrasados. Um pouco adiante, os jogadores irlandeses dançavam felizes sob a chuva de ouro que seus mascotes faziam cair. Bandeiras se agitavam pelo estádio. O hino nacional irlandês tocava altíssimo por todo lado. As vilas revertiam a beleza de sempre, mas pareciam desanimadas e infelizes. Pom, brigamos valentemente, disse uma voz triste atrás de Harry. Ele se virou para olhar. Era o ministro da magia búlgaro. O senhor fala nossa língua? Exclamou Fudge, indignado. E vem me obrigando a falar por mímica o dia inteiro? Pom, foi muito engraçado, disse o ministro búlgaro, encolhendo os ombros. Enquanto o time irlandês dá a volta olímpica ladeado pelos mascotes, a Copa Mundial de Quadribol está sendo levada para o camarote de honra! Berrou Bagman.
A visão de Harry foi repentinamente ofuscada por uma luz branca. O camarote de honra foi magicamente iluminado para que todos os espectadores nas arquibancadas pudessem ver o seu interior. Apertando os olhos na direção da porta, ele viu 2 bruxos ofegantes entrarem no camarote com uma imensa taça de ouro, que foi entregue a Cornélio Fudge, ainda muito aborrecido por ter passado o dia falando com as mãos à toa. Vamos aplaudir com vontade os galantes perdedores! Bulgária! Gritou Bagman. E pelas escadas entraram os 7 jogadores derrotados. A multidão aplaudiu, manifestando o seu apreço. Harry viu milhares e milhares de lentes de onióculo faiscarem e lampejarem em sua direção. Um a um, os búlgaros se acomodaram nas filas de cadeiras do camarote e Bagman chamou-os nome por nome para apertarem a mão do seu ministro e depois a de Fudge. Krum, que foi o último da fila, estava com uma aparência medonha. Seus olhos negros se destacavam espetacularmente no rosto ensanguentado. Continuava a segurar o pomo. Harry reparou que ele parecia muito menos coordenado em terra. Andava com os pés meio para fora e seus ombros eram visivelmente caídos. Mas quando o nome de Krum foi anunciado, o estádio inteiro lhe deu uma ovação de rachar os tímpanos. Depois foi a vez do time irlandês. Aidan Lynch veio amparado por Moran e Connolly. A segunda colisão parecia tê-lo atordoado e seus olhos pareciam estranhamente fora de foco. Mas ele sorriu com alegria quando Troy e Quigley ergueram a taça no ar e a multidão embaixo fez ouvir sua aprovação. As mãos de Harry estavam insensíveis de tanto aplaudir. Finalmente, quando o time irlandês deixou o camarote para dar mais uma volta olímpica montado nas vassouras, Aidan Lynch na garupa de Connolly, agarrado à sua cintura e ainda sorrindo abobalhado, Bagman apontou a varinha para a própria garganta e murmurou. Quietos. Eles vão comentar isso durante anos, disse ele, rouco. Uma reviravolta realmente inesperada essa. Pena que não pudesse ter durado mais. Ah, sim. Devo a vocês... Quanto? Pois Fred e George tinham acabado de saltar por cima de suas cadeiras e estavam parados diante de Ludo Bagman, com enormes sorrisos no rosto, as mãos estendidas.